Alô, muito boa tarde para você que está nos seguindo do Brasil, boa noite para quem está aqui na Europa. Muito bem-vindos, é uma satisfação enorme, um prazer de apresentar hoje duas autoras, mulherio das letras, hoje são três mulheres, duas, né, que ganharam importantes prêmios do Brasil, sobretudo o Oceanos e o Jabuti. A gente vai falar Nara Vidal, de Londres. Nara, boa tarde. Boa noite. Boa noite, boa tarde para você, Mazé e Carla. Prazer estar aqui. Carla, da Alemanha. Boa tarde, Carla. Muito bem-vindo. Boa tarde, Mazé. Boa tarde, Nara. Pois é um prazer estar com vocês aqui apresentando. Eu vou ler um trecho da biografia de vocês para a gente entrar em seguida na história. Primeiro vou falar da Carla. Da Carla, eu vou colocar um espaço, deixa eu ver, este aqui, para mostrar, então, os livros da Clara, né? Da Carla. Aqui está. Aqui. Pois é, Carla Bessa é de Niterói, Rio de Janeiro, vive na Alemanha há 30 anos, estudou teatro na Alemanha e trabalhou por 15 anos como atriz e diretora de teatro. Atualmente ela vive em Berlim e Rio, né, entre Berlim e Rio, trabalha como tradutora e escritora. É autora de 2 livros de contos. Aí eu fiquei sem esse filho, de 2017, e Urubus, que a gente vai falar hoje, de 2019, que ganhou o prêmio Jabuti na categoria Contos do ano passado. Vou mostrar para vocês aqui o livro com selo do Jabuti. É autora de 2 livros, como eu disse, publica contos em antologias e revistas na web, escreve regularmente resenhas para o jornal Rascunho e a Capitolina Revistas. A gente vai falar com vocês sobre essa importante revista. A Nara Vidal é mineira de Guarani, vive na Inglaterra há muitos anos também, editora, tradutora, colunista e professora, é autora de livros de infantis. Eu vou colocar os livros da Nara aqui, isso, e colocar de forma que vocês possam ver os 2, Sorte, que ganhou o prêmio Oceanos em 2019, já está traduzido, já foi traduzido por holandês. Seu trabalho mais recente é o livro que a gente vê, então, Mapas para Desaparecer, lançado em dezembro último. Ela escreve mensalmente para o Suplemento de Cultura da Tribuna de Minas, para o jornal Rascunho, que, como muitos sabem, é um jornal especializado em literatura. Nara criou em 2017 a livraria Capitolina Books, com o título de Literatura Contemporânea Brasileira, e o ano passado, 2020, nasceu a revista Capitolândia Revista, que eu vou mostrar para vocês aqui, passando esse slide. Este é o site dos livros, né? E a Capitolina Revista saiu hoje o número 10, essa Capitolina, uma publicação digital e gratuita, editado, então, pela Nara, pela Carla, com a colaboração da escritora portuguesa, Gabriela Ruivo Trindade, da italiana Silvia Gasparoni. A revista acaba de ser premiada pela PCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, semana passada, né? Eu vou passar para vocês aqui. O prêmio que se ganhou foi este aqui. Muito bem, muito parabéns para vocês, né? 2 mulheres, 2 escritoras que vivem no exterior há muito tempo, há mais de 20 anos, e que ganharam prêmios, assim, né? Os mais importantes. Só falei desses 2, porque são os mais importantes prêmios da literatura no Brasil, né? Então, Nara, eu gostaria que você nos falasse mais um pouco da revista e do público visado, da possibilidade de viver no exterior e ter esse mundo virtual, né? A possibilidade de escrever à distância. Por favor. Mas antes de eu entrar nesse assunto, só para esclarecer, a revista não saiu ainda o número 10, eu fiz só uma chamada com o nome dos colaboradores da revista 10, do número 10, que vai sair em fevereiro, mas já está sendo editado, já estou trabalhando nela o tempo inteiro agora.
Só que senão as pessoas vão procurar número 10 e não vão achar ainda, tá? Ok. Pois é, a Capitolina Revista, ela veio, ela é uma ação pandêmica, né? Assim, na verdade, a Capitolina Books, que é essa livraria, é uma livraria que quase não vende, não tem nem modelo de negócio, porque é uma coisa muito, muito específica, né? Mas eu tenho vários livros de vários autores incríveis que estão aqui na minha casa, prontos para serem vendidos, caso isso aconteça, para toda a Europa. E como eu não podia mais fazer entrega, né? Assim, se alguém fizesse algum pedido na livraria, eu não podia mais fazer entrega nos correios, então eu pensei em fazer uma outra ação que deixasse o site rolando, né? Assim, ao vivo, né? E ao mesmo tempo, uma ação que continuasse divulgando a literatura brasileira contemporânea, que é realmente a minha praia. Eu tenho muitos amigos que escrevem, e eu tenho muito interesse em manter esse elo forte, porque a gente morando fora, é importante que se mantenha isso vivo. Para mim é muito importante. Então, a revista nasceu, né, a partir de muitas insônias, a partir da pandemia, a partir de ansiedades, de como é o futuro a partir de agora. E eu gosto muito de criar coisas que me deixem um pouco longe de toda essa ansiedade. Na verdade, a criação me ajuda a lidar, né, com um momento de tanta incerteza, um momento muito sombrio. Inclusive, o livro também nasceu disso, né, o livro de contos, depois a gente fala, mas a revista veio disso. E foi uma iniciativa que chamou muita atenção de muitos colegas, as pessoas se interessaram. E ela começou a crescer assim. Ela é muito pequenininha e ela vai continuar muito pequena, porque eu só organizo essa revista com as minhas colaboradoras quando dá tempo, né? Eu não tenho assim um compromisso. Portanto, ainda assim, a revista chamou bastante atenção de muita gente que queria publicar, que quer colaborar. E aí, agora, a gente chegou num time de primeira, né, que, assim, importantemente, a Carla, que está aqui com a gente hoje, ela colabora na revista e ela faz um trabalho que enriquece demais a revista, que são as resenhas de livros de autores contemporâneos. Isso é muito importante, muito importante. E a Carla faz essas resenhas, a Gabriela faz uma ponte, Gabriela Ruivo Trindade, que é escritora portuguesa, ela faz uma ponte aí mais direta com os autores portugueses e de África, e tem a Silvia Gasparoni, que é uma entusiasta da literatura em língua portuguesa, impressionante, ela lê tudo, e ela adora tudo que é feito de literatura brasileira e portuguesa, e ela faz essa diagramação bonita da revista para ser, então, impressa para quem quiser. Então, assim, resumindo, né, a Capitolina nasceu disso, né, dessa questão de manter em exercício uma atividade que, para a gente não perder esse elo, né, que era, no caso, a livraria, continuar essa manutenção, esse exercício de mostrar, divulgar a literatura brasileira aqui fora, para mim é muito importante. Então, foi isso. E acho que é por aí. Vamos continuar, então, a conversa. Carla, então, você ganhou o Jabuti o ano passado, né? Com Urubus, né? Esse livro. Seu segundo livro, você só lançou até agora 2 livros, né? Tem coisas saindo por aí, mas, por enquanto, esses 2 livros. 2 livros de contos, Urubus, né? É o título do primeiro conto do livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do Urubus, né, que assunto Urubus, o primeiro conto é sobre um lixão, né, você conta isso, e continua contando outras coisas do cotidiano de uma série de pessoas. Eu gostaria que você falasse mais um pouco e lesse um trechinho para a gente, por favor, claro. Sim, claro, com prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer, Mazé, por estar aqui falando com vocês, agradecer a Nara também, por estar dividindo esse momento com a gente. Então, o Urubus, eu ganhei o Jabuti e ganhei também o Prêmio Biblioteca Nacional, o segundo lugar, também com esse livro.
E eu resumo assim, para mim, é um livro que trata das pequenas tragédias cotidianas. É um livro que fala do drama de mulheres e homens ordinários vivendo coisas extraordinárias, como resumiu um amigo meu. Então, você tem o padeiro, você tem o porteiro, você tem o menino engraxate, você tem os meninos que trabalham no lixão, trabalham e vivem no lixão, você tem a prostituta transexual. Então, são personagens assim à margem da sociedade, na luta cotidiana e vivendo encontros, desencontros, desilusões, sonhos não realizados, toda essa série contínua de pequenas perdas, né? Então, é um livro que, para mim, basicamente, ele trata da fragilidade humana, de certa forma. E os urubus, o livro começa com os urubus e termina, é um conto espelhado no começo e no fim, e é um pouco uma metáfora para esse ciclo, né, da vida da gente, que os urubus são o final, então, né, e todo final é um pouco um recomeço. Então, urubus é isso. Você quer que eu leia um trecho agora? Por favor, para que os nossos seguidores possam ter uma ideia do teu texto. Tá bom. Eu vou ler um pedacinho do conto chamado Vulcões. Boa a maçã, falou com a voz, mas a cara dizia outra coisa. Faz um muxoxo colando no tampo da mesa a etiqueta que tinha acabado de arranhar da fruta. Alisou repetidamente por cima com a palma da mão retesada. As paredes ressoavam o chiado da esfregação compulsiva, chu, chu, chu. O autocolante já colado, ela não precisava exagerar, o neto pensou. Os nervos. E de repente ele achou que não devia ter oferecido a maçã. Não tinha pensado que trazia à tona a lembrança do ritual da avó com o avô. 40 anos o marido descascou a fruta para ela depois do almoço. Ela queria esquecer. 40 anos ela tirava o autocolante com a ponta da unha, prensava no tampo da mesa e chu, 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 a mão ficando dura. 40 anos de convivência, de frustração, de fastio, sedimentados ali em camadas de etiquetas cada vez mais grossas. Se aquele tampo de mesa falasse, contaria do desamor escorrendo nos silêncios fatiados das maçãs. Agora que ele morreu, Deus o guarde, ela queria esquecer. Agora, a hora sonhada há 40 anos. Obrigada, Carla. Eu queria agora perguntar a Nara. Nara, então, você escreveu muitos livros infanto-juvenis, você escreveu muitos contos, mas o teu prêmio, o Oceanos, foi com o primeiro romance, Sorte, né? Queria que você falasse, então, um pouco mais dele e lesse um trecho para a gente, por favor. Pois é, o Oceanos foi o primeiro romance. Na verdade, é uma novela, um romance tão curtinho, são 100 páginas, e talvez tenha alguma coisa de contista, né, nisso, porque realmente é um romance muito enxuto, e o Sorte foi uma surpresa, sabe, tem sido uma surpresa, porque a editora com a qual eu publiquei é uma editora muito pequena, a Moinhos, agora está começando a ter um pouco mais de visibilidade, mas era uma editora muito pequena, e ganhar um prêmio, né, assim, grande como Oceanos, realmente foi, tanto para mim quanto para Moinhos, realmente uma satisfação enorme, porque para mim, pensar que a Moinhos, então, passa a estar, né, nesse mapa, né, as pessoas têm que publicar lá, editora Moinhos, é muito interessante, porque a dinâmica desse meio literário, às vezes, é um pouco habitual, né? Às vezes é um pouco repetitiva. Então, é muito interessante ter nomes, assim, um pouco de fora, que passam a entrar nos grandes prêmios, apesar do que nada se compara à leitura, né? As pessoas lerem o seu trabalho, isso é muito mais interessante, mas os prêmios são, sim, um reconhecimento importante, são bem-vindos, Com certeza. E tudo isso.
Mas eu posso sugerir a leitura de um pedacinho de um conto do livro novo? Pode ser, porque tá a porque intenção é conhecer um pouco, ter uma ideia do teu texto. Sim, esse aqui é um trechinho de um conto do Mapas para Desaparecer, que é o meu livro mais recente, que foi publicado agora em dezembro pela editora Faria Silva, uma editora novíssima, que tem publicado muita coisa interessante para as pessoas passarem a conhecer mais a Faria Silva. Eu acho que é uma editora que vai crescer bastante nos próximos anos. E é um livro que foi escrito também nesse período da pandemia. Então foi enfim, esse aqui é um trecho de um conto que se chama O Casamento de Daniel. E diz assim: 10 anos depois. Esse é um trecho no meio do conto, tá? 10 anos depois. Estamos viajando. Passamos por uma daquelas pontes cheias de cadeados, onde as pessoas escrevem seus nomes com corações. Estamos de férias, estou contemplativa. Olho 2 nomes presos e pergunto em voz alta se tudo deu certo para eles ou se Marcela e Pedro ainda estão juntos. Daniel me olha com olhos miúdos. Ultimamente tenho visto ele me olhar com raiva, um olhar de saco cheio. Me chama de cínica e começa a andar na minha frente. Torço para que ande rápido e que me perca de vista, e que eu possa escapar dele, entrar num bar sozinha, relaxar durante essa viagem forçada, amor marcado no calendário, planejado desde o ano passado, onde, segundo a agenda, é obrigatório sermos felizes. Também tenho raiva dele, mas há tanto tempo que nem sei se faz mais qualquer sentido ele saber. Meu desejo foi frustrado. Ele me espera na esquina depois da ponte. Eu vejo a figura dele. Será que é o Daniel? É ele, sim. Cara de quem me detesta, eu o reconheço. Temos ingressos para visitar um museu. Vamos andando lado a lado, sem qualquer afeição. Uma fila enorme, um sol quente. Entramos na fila porque planejamos visitar o tal museu como faz todo mundo há anos e muitos anos. Na fila, passo a reparar os outros, já que o Daniel se encolheu dentro de sua ostra e não quer falar comigo. Eu penso na humilhação que é não sair da fila, mandar que se foda o Daniel, o museu, a ponte de cadeados, os tapas na bunda, as puxadas de cabelo, o cheiro dele que eu detesto, a forma como ele mastiga, as suas meias baratas, o andar desleixado que ele tem, a mãe dele, as gravatas, as metas que ele tem que bater, os livros de esporte que ele coleciona, os verbos que ele conjuga errado. Penso nisso entre um gole e outro de água, e de repente somos os primeiros da fila. Será que a fila andou rápido para o Daniel também? Será que ele pensou em como eu me humilho não largando ele, não indo embora do apartamento que ainda não quitamos? Meu fracasso de freelancer, minha arrogância quando rio dele falando errado? Logo ele, que paga meu almoço e meu jantar? Muito obrigada, Nara. Carla, você está há 30 anos na Europa, na Alemanha, a Nara mais de 20 anos. Como é que é? Então, escreve, então, como a Nara disse, é importante ganhar prêmio, né? Como é que é o contato com os leitores, né? Como é que é essa relação à distância? Olha, para mim, como eu estou aqui fora, a relação passa mais pelas redes sociais, né? Então, se bem que aqui a gente tem uma pequena livraria, né? Como eu estava te falando antes da gente começar, temos aqui em Berlim uma pequena livraria portuguesa e italiana, chamada A Livraria, que faz muitos eventos de leituras com os autores, eu já fiz algumas leituras lá. Então, ali você já sente o contato direto com as pessoas são muito interessadas, nós temos uma comunidade brasileira bem grande aqui em Berlim, mas depois que eu ganhei o prêmio, o Jabuti, eu senti um contato muito grande pelas redes sociais, pessoas me procurando e me pedindo livro, inclusive pode comprar comigo também, tem a venda na livraria, tem a venda na Capitolina Books, e eu também vendo, agora eu estou sem exemplares, mas porque eu vendi tudo. Opa, caiu aqui, vocês estão me vendo? Sim. Pronto, caiu a câmera. E rola um contato pelas redes sociais muito grandes, as pessoas também dão retorno sobre o livro,
né? Teve uma conhecida que pediu um livro, eu mandei, vendi, e ela me mandou um retorno também muito bacana. Ela me escreveu, ela é tradutora do alemão para o português e está imersa nessa coisa de aprender alemão e estava muito tempo sem ler o português. E ela me escreveu: Carla, com o teu livro, eu tinha até esquecido como é bonito entender todos os trocadilhos e as metáforas direto, sem ter que ir no dicionário. Então, ela meio que redescobriu um pouco e começou a ler de novo em português. É muito gratificante isso, assim, esses retornos pequenos. É uma coisa pequena, mas é tão legal, né, quando você ouve isso das pessoas. Com certeza, com certeza. O contato é mais pelas redes mesmo. E você, Nara, como é que é? Diferente? Você tem ido ao Brasil, lançamentos, como é que é esse contato com o público? Sim, eu sinto muita falta de ir ao Brasil agora, porque é muito interessante, porque no ano passado eu não fui ao Brasil porque eu estava programando de ir ao Brasil 3 vezes esse ano, porque eu tinha um monte de compromisso. Desculpa, esse ano não, eu estou falando aqui de 2019. Eu tinha programado de não ir ao Brasil, foi proposital a minha não ida ao Brasil em 2019, porque eu tinha muita coisa planejada e programada, vários eventos para 2020. Como 2020 foi um ano que não existiu, eu passei, então, a fazer muitas coisas online, pelas lives e tudo. E, por um lado, eu devo reconhecer que foi muito interessante, porque isso me abriu uma possibilidade que antes eu não sabia que existia. Por exemplo, eu fiz muito curso online, eu dei os meus próprios cursos online, eu passei a fazer essas lives, participei de muitos clubes de leitura, né? Porque às vezes os clubes de leitura aconteciam sem a sua presença, o que deve ser bom até às vezes, né? Não sei, porque deixa as pessoas um pouco mais à vontade. Mas eu fui convidada para participar de alguns grupos de leitura e é muito gratificante, como a Carla falou, é esse feedback que a gente tem, né? Então, assim, é muito interessante, porque parece que o livro está vivo, né? Quando a gente tem esses retornos, é muito interessante, chega a ser tocante mesmo. Então, esse contato, ele sempre foi muito rico com os infantis, os juvenis. Eu visitei muitas escolas. Eu não tenho escrito muita coisa infantil no momento, talvez seja uma coincidência que meus filhos estão crescendo, mas eu estou muito concentrada agora na produção adulta, mas eu sempre participei de algumas coisas, né? Indo viajar para fazer isso, mas agora com a pandemia as coisas pararam nesse sentido para todo mundo, mas a internet nos dá essas outras possibilidades, né? E é bom que nos dê essas possibilidades, porque a gente acaba... É bom para a nossa própria sanidade, né? Ter esse contato é muito gostoso, então faz falta. E eu queria, então, uma próxima pergunta, seria contos. Vocês escrevem, né, a Carla, contos, você também, Nara, escreve muitos contos, mesmo se escreveu o romance e o infanto-juvenil, essas coisas. Mas por que o conto, Carla? Por que o conto é tua praia? Olha, eu escrevi esses 2 livros de contos, mas eu escrevi também uma novela que acabou de ser selecionada para ser publicada pela editora Urutau, então vai ser publicada agora esse ano. Eu escrevi também um livro de poesias que ainda não foi publicado, mas deve sair também, e eu estou escrevendo meu primeiro romance. O conto foi a minha maneira de começar a exercitar a escrita, exatamente, porque eu comecei a escrever. Na verdade, eu comecei a escrever bem tarde, eu era atriz, né, como você falou aí na sua introdução, e eu comecei a escrever em 2012, então bem tarde, porque era uma maneira para mim de continuar o trabalho com os textos, já que eu não queria mais fazer teatro. E eu já estava traduzindo, sou tradutora, traduzi grandes obras de autores alemães para o português do Brasil, e eu comecei a escrever para traduzir melhor, na verdade. Eu queria entender esse processo de escrita. E aí eu tomei gosto, né? E o conto foi o caminho mais viável, assim, porque essa coisa curta, né? Eu queria sempre ver logo o resultado para entender esse processo de escrita. E acho que foi por isso o conto. Mas eu tenho muito interesse de me aventurar também pelo romance.
E você, Nara, você voltou para o conto, né? Já tinha escrito muitos outros livros de conto. Sim. Esse último, né? O Mapas para Desaparecer, é um livro de contos. Você gosta muito dele. Os contos, para mim, na verdade, eu gosto muito de contos, adoro. Eu leio muitos contos, eu adoro contistas de tudo quanto é lugar. Eu leio muito conto, gosto muito mesmo. Mas os contos, assim, um pouco parecido com a Carla, no início, para mim, foi uma maneira... o meu primeiro trabalho de conto foi lá em 2015. Eram crônicas e contos, e eu peguei aqueles textos. Era um trabalho muito diferente do que eu tenho feito agora, mas foi muito necessário. Eu gostei muito daquela experiência. Foi quando eu comecei a escrever para adulto. Mas eram crônicas, textos muito curtinhos, alguns contos... E, assim, tinha muita relação com a origem, com nostalgia, com essa coisa toda. Era uma coisa que eu precisava passar por isso. E foi muito interessante esse processo. E eu senti naquele momento que eu não tinha o fôlego necessário, suficiente, para escrever uma coisa mais longa. Então, foi um processo interessante. Agora, voltar para o conto agora, depois de ter escrito 2 livros de contos antes desse, então esse seria o terceiro de contos, me fez perceber mais nitidamente a dificuldade que é escrever conto, né? Que o conto é muito complicado. Você tem um limite, então tudo é uma moldura, né? Dentro daquela moldura você tem que escrever, de colocar os seus elementos, a sua narrativa. Você precisa passar um impacto muito rápido e muito eficaz, digamos assim, para o leitor naquele primeiro momento, quanto que o romance ou a novela, você pode respirar mais, você tem como desenvolver personagens de outra maneira. Não que no conto que o conto não seja aprofundado, não é isso, mas é que você tem mesmo um campo maior, né, no romance, no conto. São exercícios diferentes, né? Mesmo assim, não tem uma coisa que seja mais fácil que a outra, os dois são dificílimos, mas assim, são exercícios diferentes, são respiros e dinâmicas e tempos diferentes, eu acho. Uhum. E eu queria, a gente está com 27 minutos para chegar a 30, um pouco mais. Eu queria que vocês nos falassem do processo criativo, começando pela Carla. Como é que você trabalha? Como é que surge a ideia? Como é que vem as coisas? Como é que você escreve? Você escreve de manhã, tarde, noite? Como é que é isso para você, esse processo criativo? Olha, eu escrevo preferencialmente de manhã, é o meu melhor horário, quando eu acordo. Como o meu filho agora já saiu de casa, o meu filho está com 19 anos e desde o ano passado já não está morando mais comigo, fica mais fácil. Aí eu também agora estou escrevendo também à noite, estou bem mais flexível. Mas de preferência eu trabalho pela manhã, é o meu melhor horário, e normalmente eu escrevo de manhã a minha obra e à tarde eu traduzo os livros que eu tenho para traduzir. A minha fonte de inspiração depende muito, vai de livro para livro, né? Mas normalmente a minha fonte de inspiração é a observação, por um lado, e por outro lado a leitura. Eu me inspiro muito com outros autores. Tem autor que não gosta de ler para não ser influenciado, né? Comigo é o contrário, eu gosto de ser influenciado, eu copio mesmo, roubo, é uma coisa absurda. Eu gosto de fazer isso. É claro que, com o tempo, né, você rouba no começo, aí você vai desenvolvendo aquilo vira teu, né? E aí nada se cria, né? Tudo se copia, já dizia... Se transforma, não é? Então, eu parto muito mesmo da observação, tanto real quanto da observação literária, né? Tem aquela fala da Svetlana Alexievich, que ganhou o prêmio Nobel, né? Que ela fala: eu observo as pessoas porque tem um monte de romance aí andando pelas ruas. Entendeu? É só você olhar e ouvir que tem um monte de história para contar. E você, Nara, como é que é? É verdade. As minhas ferramentas de trabalho também são a leitura, né, e observação. Eu observo tudo, as pessoas. Eu não posso entrar num trem, eu não posso entrar num café. Estou lá observando, ao invés de ler o livro que eu leio em casa. Eu me concentro lendo em casa. Quando eu saio, eu fico olhando as pessoas. É uma loucura.
E quem me conhece, minhas amigas sempre falam, a Nara tá calada, ela tá pensando em alguma coisa. Tá, Olha, é uma coisa que não tem limite, realmente é perigoso isso, mas enfim. Agora, eu não tenho, diferente da Carla, eu morro de inveja, a pessoa fala, eu escrevo de manhã, não sei o quê. Nossa, eu não tenho horário, é quando dá realmente, entendeu? Assim, um dia eu chego lá, mas por enquanto eu realmente assim, é uma loucura. Quando dá, quando tem um momento, porque são tantas atividades, eu escrevo muita coisa também para trabalho. Estou editando aqui a nossa antologia bilíngue do Clube de Tradução, tem a Capitolina, tem os meus livros, enfim, quando dá tempo, né? Às vezes tem as colunas, então, assim, aquele momento ali, 10 minutos, eu vou tentar escrever uma coluna, assim, aí você bota ali, depois você vai refinar aquilo, né? Tentar melhorar, mas assim, realmente é um pouco caótico, assim, não tem muita ordem esse momento de criação. O último livro que eu escrevi, eu tive uma rotina muito interessante, que foi, eu estava com insônia por causa da pandemia, então eu acordava às 4 da manhã, descia, abria meu computador e escrevia. E ele foi feito todos os dias, eu descia e escrevia alguma coisa do livro. Então, num período de poucos meses, eu estava praticamente com o livro pronto, depois foi só trabalhar e tal. Mas foi uma rotina que eu tive, meio fora da rotina, porque acordar às 4 da manhã não é que seja uma coisa aconselhável, mas foi o que deu para fazer. Eu realmente perdi o sono, coisa que não acontece comigo, mas eu perdi o sono e fui trabalhar, e eu dedico o livro à Aurora, porque era o momento que o sol estava nascendo, e era aquele meu momento ali de criar. Foi muito importante aquela janela ali entre a noite e a manhã para mim, que foi o momento que eu consegui trabalhar. Então, não tem, assim, um horário específico, não, mas é quando dá. E é bom. Beleza. A gente, antes de nos separar, eu queria dizer para o público onde é que eles podem, né, comprar o livro. No Brasil, pelas editoras, é fácil, né, para editoras de cada livro. E aqui na Europa, o que vocês podem dizer, quem quer ler os livros de vocês, como é que fazem aqui na Europa? Carla? Olha, o meu livro está à venda na Capitolina Books, em Londres, da Nara, e aqui em Berlim, na livraria, e comigo pelas redes sociais. No momento, eu estou sem exemplares, mas eles devem chegar, eu espero em breve, os novos exemplares. Acabou de ser feita uma segunda edição. Nara? Maravilha. Pois é, os meus livros eu não tenho disponíveis aqui comigo, infelizmente. Mas o Mapas para Desaparecer, que é o livro mais novo, eu vou conseguir ter alguns exemplares, talvez no final de fevereiro, não sei, depende da editora conseguir mandar. Então, talvez eu consiga ter. Agora, no Brasil, eles estão disponíveis eu sei que o Mapa está disponível em livrarias de São Paulo, do Brasil está sendo bem distribuído, e o Sorte, a melhor maneira de encontrar é pela editora Moinhos, pelo site da editora Moinhos. Eu acho que é por aí. Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada, 2 grandes prêmios, né, brasileiros, sucesso com as próximas aventuras, os próximos livros, né, Carla e Nara, vocês têm muita coisa aí se aprontando para sair, muitos parabéns, né, e até uma próxima, muito obrigada por ter estado aqui conosco com esse encontro Alter Brasilias, muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada, Nara. Obrigada, Mazé. Obrigada.